Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Descomplica Pra Gente. Hoje, dia 5 de novembro, e hoje nós encerramos o Evangelho de João. Hoje a nossa leitura foram os últimos capítulos deste Evangelho. Hoje nós lemos João dos capítulos 19 ao 21, e neste dia 5 nós encerramos mais este livro. Um livro a menos para nós concluirmos o nosso ano bíblico. É ou não é? Muito bem, e nesta leitura, neste comentário, agora nós queremos responder a seguinte pergunta: Maria, ela foi para o céu com Jesus depois da ressurreição de Jesus? O que vocês acham? Jesus ressuscitou, ok? Aí ele subiu para o céu, correto? Mas aí eu pergunto para você, Maria foi junto com Jesus para o céu? Sim ou não? O que você acha? Nós vamos responder essa pergunta para você neste vídeo. Então, você tem que assistir este vídeo até o final. Não sai dele. Nós vamos para a nossa vinheta e eu já volto. Só um minuto. Solta a vinheta, editor. Voltamos com o comentário da leitura de hoje, dia 5 de novembro. João, dos capítulos 19 ao 21. E neste comentário você tem que assistir este vídeo inteiro, porque nós vamos responder a seguinte pergunta: Jesus morreu e ressuscitou. Mas a pergunta é: Maria foi para o céu com Jesus depois da ressurreição de Jesus? Jesus ele sobe para o céu. Mas e Maria, foi junto? Vamos responder essa pergunta, então assista esse vídeo. Mas antes nós queremos pedir para você, já deixa um like neste vídeo e não esquece, se inscreva no canal. É importante a sua inscrição no canal, nós precisamos que você se inscreva neste canal. Não deixe de se inscrever, para você não vai custar nada, mas para nós é muito importante a sua inscrição no canal, ok? Então eu conto com a sua inscrição, aperta aí esse botãozinho vermelho, nos ajude se inscrevendo no canal. Muito bem, queridos, João capítulo 19, Jesus ele é condenado à morte diante de Pilatos. Pilatos ainda tenta não ver culpa alguma em Jesus, tenta livrar Jesus, mas os judeus insistiram com Pilatos, principalmente a liderança religiosa entre os judeus. Eles estavam querendo, ansiando a morte de Jesus. Eles queriam, afinal de contas, Jesus havia se tornado um líder popular. Jesus havia ganhado uma certa popularidade e estava baixando a influência, a popularidade dos líderes religiosos. Então, como eles se sentiram ameaçados, e eles começaram a desejar a morte de Jesus, e eles pediram para Pilatos que realmente condenasse Jesus e soltasse a Barrabás. E Pilatos também ficou numa situação difícil, porque estava ameaçado também a relação dele com César, e Pilatos então acabou cedendo à pressão, manda dar algumas chicotadas em Jesus, e depois entrega Jesus para ser crucificado. E Jesus então ele foi conduzido ao Monte do Calvário, em hebraico Gólgota. Ele foi levado às 9 horas da manhã, ao meio-dia ele foi crucificado e às 3 horas da tarde Jesus ele estava morto. E olha que interessante, depois da morte de Jesus, como o dia seguinte ia ser o sábado, e eles não tinham costume de deixar prisioneiros dependurados na cruz, né? Deixar pessoas que foram condenadas à morte pendurados na cruz por causa do dia de sábado que viria. Então os judeus não queriam deixar eles na cruz. Eles pediram para que baixasse eles das cruzes. Porém, para que o prisioneiro não fugisse, o condenado, melhor dizer, não fugisse, era costume deles quebrar as pernas dos condenados. Porque veja bem, eles iam baixar a cruz. Baixando a cruz, alguém poderia ir lá, ou eles poderiam desatar, soltar a mão e sair correndo, não é? Mas para que isso não acontecesse, eles quebravam as pernas. Veja como era cruel, era uma crueldade terrível ali os romanos, até porque a morte de cruz
realmente era a pior morte que poderia ser, que era oferecida para os malfeitores daquela época. Era a morte de cruz, então era uma morte terrível mesmo. Só que quando eles foram quebrar as pernas, olha o que aconteceu aqui. Verso 31 do capítulo 18, entenda uma coisa, diz assim: então, para que os corpos não ficassem na cruz durante o sábado, visto que era o dia de preparação e era grande o dia daquele sábado, os judeus pediram a Pilatos que fossem quebradas as pernas dos crucificados e fossem tirados das cruzes. Os soldados quebraram as pernas dos homens que tinham sido crucificados com Jesus, primeiro de um, depois do outro. Quando, porém, chegaram a Jesus, vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Pensa comigo, aqui tem algo interessante, tá? Veja por que era quebrado as pernas, para que eles não fugissem depois que eram baixados das cruzes. Então aqueles dois homens não morreram no mesmo dia. Só Jesus estava morto. Que quando eles foram para quebrar as pernas de Jesus, diz o texto bíblico, vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Verso 33. Então, o único que morre na sexta-feira, no dia da crucifixão, só foi Jesus. Os outros dois malfeitores, eles não morrem na sexta-feira. Entendem? E lembram-se, eu já comentei em vídeos anteriores, que os historiadores dizem que conforme o porte físico do condenado, eles aguentavam de 3 a 7 dias dependurado numa cruz. Tá bom? Então, veja, o condenado, eles não morrem naquele dia. E tampouco Jesus também vai ao céu naquele dia. Olha o que diz aqui Jesus quando Maria Madalena encontra Jesus. Capítulo 20, verso 16, diz assim: Jesus disse, Maria, ela voltando-se lhe disse em hebraico, Rabone, Rabone quer dizer mestre. Jesus continuou, não me detenhas, porque eu ainda não subi para o meu Pai, mas vá aos meus irmãos e diga a eles, subo para o meu Pai e o Pai de vocês, para o meu Deus e Deus de vocês. Aqui já estamos falando do primeiro dia da semana, da ressurreição de Jesus. E aqui na ressurreição de Jesus, quando Maria vai abraçá-lo, vai deter ele, ele fala assim, não me detenha. Alguma tradução diz assim, não toque em mim, porque eu ainda não subi para o meu Pai. Então, mais uma vez eu repito para você, nem Jesus subiu para o céu no mesmo dia, ou seja, até domingo de manhã que ele não tinha ido para o céu ainda, né, que Maria tenta segurar ele, e nem os dois homens morreram na sexta-feira também. Então eu volto agora a lembrar você daquela passagem de Lucas capítulo 16, que Jesus diz ali para os ladrões, né? Em verdade, te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Então, mais uma vez, Jesus não estava falando que eles estariam naquele dia com Jesus no céu. Porque aqui você viu mais uma vez que nem os ladrões morreram naquele dia e nem Jesus subiu para o céu naquele dia. Então, o que Jesus estava falando para aqueles dois malfeitores era o seguinte: Jesus estava garantindo para eles naquele dia, naquela sexta-feira. Eu garanto para vocês hoje, na sexta-feira, que vocês estarão comigo no paraíso. Quando? Quando ele voltar na segunda vinda dele. Que aí aqueles dois ladrões serão ressuscitados e um deles, Jesus garantiu a salvação para um deles, né? Não foi para os dois, foi para um, melhor dizendo, tá? Jesus garantiu a salvação para um deles, para Dimas, entendem? Então, nem os ladrões morreram na sexta-feira e nem Jesus subiu para o céu também. Então, não tem como nós lermos aquele texto de Lucas e achar que Jesus garantiu a salvação para o ladrão e que o ladrão já estaria no céu naquela sexta-feira, mas não é não, tá bom? Muito bem, vamos continuar aqui com a nossa leitura então, queridos. Aí nós temos no capítulo 21, Jesus ele aparece aos discípulos dele, né? Aos discípulos. Olha que testemunho de João. João diz assim que apurei muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas essas fossem relatadas por uma a uma, penso que nem o mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Está em João 21, verso 25. Então, existem muitas outras coisas, muitos outros milagres
Olha, coisas que nós não podemos imaginar que Jesus fez, mas não teve como relatar. Não somente João, como Mateus, Marcos e Lucas, os evangelhos, porque se eles fossem relatar tudo que Jesus fez, João disse que nem o mundo inteiro caberiam os livros. Mas vamos à nossa pergunta. O que eu perguntei? Eu disse assim: depois da ressurreição de Jesus, Maria, mãe de Jesus, ela sobe ao céu com Jesus? Sim ou não? Jesus ele vai para o céu, depois da ressurreição dele. Maria vai também? O que vocês acham? Olha que interessante o texto agora, vamos ler aqui. Em João capítulo 19, verso 25 em diante, Jesus estava pregado na cruz. E olha o que diz aqui. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus a sua mãe junto dela o discípulo amado, quem era o discípulo amado? É João, né? João, aquele discípulo a quem Jesus amava, aquele que reclinou a cabeça no peito de Jesus, era João. Então, vendo a sua mãe e junto dela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí o seu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a sua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. O que Jesus fez aqui? Jesus deixou Maria aos cuidados de João. Veja, se fosse para Maria subir para o céu com Jesus depois da ressurreição dele, para Maria ficar intercedendo com Jesus lá no céu, como muitas pessoas pensam, que necessidade haveria de Jesus deixar os cuidados de Maria da mãe dele com João? Porque aqueles irmãos de Jesus, eu já expliquei para vocês aqui, né? Aqueles irmãos de Jesus que aparecem nos evangelhos eram filhos só de José de um outro casamento, não era filho de Maria. Então Maria só tinha Jesus de filho até aquele momento. Ela não tinha outros filhos que poderiam cuidar dela, porque aqueles eram filhos de José. Então Jesus, preocupado com a sua mãe, como ela ficaria aqui depois da morte e da ressurreição dele, que ele iria voltar para o céu, ele deixa ela na responsabilidade de João. E João, então, ele passa a cuidar de Maria até a morte de Maria, até porque Maria já tinha, talvez fosse mais velha que João, né? Mais velha que João. Então Maria, até o momento da morte dela, João cuidou dela. Então, Maria não foi para o céu. E quer mais um texto? Nós vamos ler amanhã esse texto aqui, né? Que é em Atos, mas eu já vou adiantar para você. Aqui em Atos capítulo 1, depois que Jesus volta para o céu, nós temos aqui um texto interessante, Atos 1, verso 14. De Jesus, ele volta para o céu, né? Ele ascende ao céu, ele sobe para o céu depois de 40 dias da ressurreição dele. E aí no verso 14 diz assim: todos estes perseveraram unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Olha o texto. O texto diz aqui que Jesus ele sobe para o céu. E quem ficou aqui? Os discípulos, as mulheres que andavam com Jesus, os irmãos de Jesus e Maria, mãe de Jesus, que ficou aqui. E no texto de João nós sabemos que ela ficou com quem? Ficou aos cuidados de João, que era o discípulo amado. Então, queridos, nós não temos nenhuma evidência que Maria subiu ao céu com Jesus e intercede com Jesus lá no céu. A Bíblia não diz isso. E pessoas que afirmam isso, eles estão afirmando algo que não existe na Bíblia. Não caia nessa, tá? Nós respeitamos Maria, porque Maria foi uma mulher exemplar. Nós devemos de seguir o exemplo de Maria. Maria foi uma mulher que cuidava bem do filho, nós devemos de cuidar bem dos nossos filhos também. Maria não fazia fofoca, nós não devemos ser fofoqueiros também. Maria não brigava, nós não devemos brigar também. Então nós devemos de seguir o exemplo de Maria. Agora, pedir a intercessão de Maria, ou achar que Maria subiu para o céu com Jesus, está intercedendo por nós, aí não, porque a Bíblia não afirma isso, a Bíblia não diz isso, e quando eu falo isso, eu estou acrescentando algo que não existe na Bíblia, tá bom, queridos?
ok? Mas qualquer dúvida, deixa a sua pergunta aqui neste vídeo, deixa nos comentários aqui sua pergunta, sua dúvida, eu estarei respondendo você, tá bom? E amanhã começaremos o livro de Atos dos Apóstolos. Eu espero você amanhã. Um abraço, até lá, tchau, tchau.